Palácio do Planalto esperava a aprovação antes do processo eleitoral, pelo menos de duas pautas, a PEC da Segurança Pública de um lado e também o fim da escala 6x1. Mas a gente viu que esse processo está muito complicado no Senado Federal. O senhor ainda acredita que essas duas pautas possam ser aprovadas antes de outubro, naquele esforço concentrado do Senado Federal? E o senhor vê alguma margem de diálogo com Davi Alcolumbre antes das eleições? Eu acredito, Uribe. Eu acredito que a gente possa, sobretudo no tema do fim da escala 6x1, trabalhar para que seja aprovado em agosto, após a retomada do recesso do Senado Federal. Porque é uma pauta da sociedade brasileira, haverá, sem dúvida alguma, uma pressão da sociedade brasileira para que seja aprovada. Vamos nos lembrar que até 2 semanas a gente estava vivendo a Copa do Mundo. Em período de Copa do Mundo é muito difícil as pessoas irem para a rua se não for para festejar a vitória, né? As pessoas estão com a cabeça, o Brasil é um país muito conectado com o futebol, né? Então, agora, passada a Copa do Mundo, virando a agenda, quando se retomar o recesso parlamentar, eu não tenho a menor dúvida que em agosto vai haver uma pressão da sociedade para que se paute o fim da escala 6x1. O que nós gostaríamos é que se pautasse mais que o fim da escala 6x1. Se pautasse, como você mencionou, a PEC da Segurança Pública, se pautasse o projeto do marco regulatório dos minerais críticos, que também já foi aprovado na Câmara e está no Senado. Mas ao menos o do fim da escala 6x1, pelo apelo que ele tem para a sociedade brasileira, pelo apoio que tem majoritário, mais de 70% do povo apoia, eu ainda acredito que vai haver uma pressão social para que a gente consiga aprová-lo antes da eleição. Isso não é um detalhe. Isso não é um detalhe, sabe por quê? Porque aprovar depois da eleição o fim da escala 6x1 é um risco muito maior de que o projeto seja deformado. Vocês acompanharam que quando teve o debate, a tramitação da escala 6x1, teve deputado, teve senador propondo transição de 10 anos. É muito engraçado, né? Os deputados bolsonaristas que falaram, não, passa a valer daqui a 10 anos, mas quando aprova aumento de salário de deputado, passa a valer no dia seguinte, né? Quando aprova privilégio, penduricalho, passa a valer na hora seguinte. Agora, quando é para aprovar um benefício para o trabalhador, é 10 anos. Eles perderam nessa disputa. Perderam porque a opinião pública reagiu. Eles tinham o interesse também de compensação, o Bolsa Empresário, né? Ficou assim conhecido, Bolsa Patrão, que era ter um grau de compensação pela redução da jornada. Essas propostas foram derrotadas na Câmara. Agora, se você deixa para fazer a votação no Senado após as eleições, muitos senadores não vão sentir, digamos, o efeito da reação popular da mesma forma que sentiriam antes das eleições. Todo mundo sabe disso. Então, eu vejo como um risco muito grande deixar o tema do fim da escala 6x1 para depois das eleições, e nós vamos trabalhar enquanto governo, e tenho certeza que também os movimentos sociais e a sociedade brasileira vai atuar para que possa ser votado em agosto. Ministro, eu queria uma avaliação política sua sobre essas últimas informações que a gente trouxe da neutralidade de partidos do Centrão na disputa presidencial. A gente já noticiou o PP, União Brasil, né? Não vão com Flávio Bolsonaro como era esperado, republicanos podem ir no mesmo caminho. Qual é o grau de importância hoje nessa eleição? Porque a gente sabe que foi muito batalhado na eleição de 2022 ali o apoio desses partidos, que muitos também se mantiveram neutros, alguns apoiaram Jair Bolsonaro. Dessa vez tem um caminho um pouco mais livre, vamos dizer assim, no primeiro turno para a esquerda angariar o apoio do Centrão. Mas eu queria entender na sua avaliação hoje, dentro da composição já existente do presidente Lula, qual é o grau de importância desses partidos para a reeleição do presidente? Tainá, o Flávio Bolsonaro não conseguiu unificar nem a família dele, né? Brigou com a Michelle, é uma coisa impressionante, quanto menos os partidos do campo da direita. É uma candidatura que todo mundo vê as fragilidades. O Flávio Bolsonaro está envolvido com essas... Todo dia é um escândalo novo. Eu acho que ele nem dorme à noite imaginando o risco de sair algum vídeo na manhã seguinte, né? Ou seja, é um cidadão muito comprometido. É importante a gente lembrar que o Flávio Bolsonaro sequer era o plano A do Jair. O que o Jair queria, ele não podendo ser candidato, era lançar o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos.
E ele preparou para lançar o Eduardo. Agora, o Eduardo fez tanta lambança lá nos Estados Unidos com essa história do tarifaço que ele se inviabilizou. Agora foi até demitido da Polícia Federal por abandono de cargo, já tinha sido cassado como deputado e não pode nem pisar no Brasil, e com razão, porque o trabalho que ele fez de traição à pátria, de lesa à pátria, é criminoso. Como o Eduardo se inviabilizou, foi o Flávio como candidato. E o Flávio, todo mundo já sabia, quem é da política sabe, vocês que são do jornalismo sabem, o tamanho do telhado de vidro do Flávio Bolsonaro, o tamanho da ficha corrida do Flávio Bolsonaro, desde o tempo que ele era deputado estadual lá no Rio de Janeiro. Era a rachadinha do Queiroz, era lavagem de dinheiro em loja de chocolate, 51 imóveis em dinheiro vivo, aquela mansão de 6 milhões mal explicada em Brasília, agora entrou os 140 milhões do Vorcaro. Aliás, cadê a nota fiscal, a prestação de contas dos 61 milhões que ele prometeu há 2 meses que ia entregar em 30 dias e não entregou? E fica por isso mesmo. Isso se não aparecer mais coisa. Então, ele é um cara tão enrolado, ele mente, desmente, ou seja, a palavra dele não é confiável, que eu acho que nem os partidos de direita, que têm uma maior inclinação para o bolsonarismo, sentem confiança de ir com Flávio Bolsonaro. É isso que a gente está vivendo nesse momento, né? Ele não unifica a família, ele não unifica os partidos, ele não unifica a direita. Essa é a situação do Flávio Bolsonaro. Agora, não se ganha eleição de véspera. E nós vamos buscar de todas as formas composições, diálogos e uma frente ampla. Eu tenho dito uma coisa, Tainá, a frente ampla de 2022, ela foi uma frente ampla pela democracia. Existia, de fato, uma ameaça democrática no Brasil, né? Não só pelas palavras, contra as urnas, de não aceitar resultado das eleições, mas pelos gestos e atuação do Jair Bolsonaro. Aliás, ele está preso por isso. Agora, em 2026, o tema que produz uma frente ampla é a soberania nacional, é a defesa do Brasil. Nós vamos construir uma frente ampla daqui até outubro pela defesa do Brasil. Esse é o grande tema. O Brasil está sendo atacado, o Brasil se tornou agora o segundo país com mais tarifas no mundo, só atrás da China, como sanções e punições do Donald Trump pela nossa soberania, por nós não nos ajoelharmos aos interesses norte-americanos, né? Existe um grupo de traidores da pátria, né, numa facção política na extrema-direita brasileira, que quer entregar ao país os interesses nacionais para uma potência estrangeira. Então, o que está em jogo dessa vez é a defesa do Brasil, e eu acho que nós vamos encontrar gente que defenda o Brasil no centro, em partidos que não estariam conosco por afinidade ideológica ou por programa de governo, mas que podem estar com o presidente Lula, setores desses partidos que você mencionou, em defesa do interesse nacional contra essa postura de vassalagem que os Bolsonaro têm tido.